Olá, você está na Reconnect, o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade. Você sabe o que é Exu? Exu, anjo ou demônio? Você vai saber agora com Mãe Décia de Iemanjá na Reconnect. Seja bem-vindo, você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando que aqui nós falamos de forma laica, leve e totalmente sem preconceito de todas as crenças e religiões. E sempre aqui comigo, ele, Roberto Leão. Olá, Roberto! Olá, Bernardo. Olá, pessoal. E aí, galera reconectada, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um convidado especial, retornando aqui ao nosso programa, ela que foi missionária, dirigente de centro espírita kardecista, é apometra, eteriatra, xamã, mestre em reiki, conhecedora de ervas e zeladora de orixás de Umbanda, Almas em Angola. Com a gente hoje, Décia Cândido de Queiroz, Mãe Décia de Iemanjá. Bem-vinda de volta, Mãe Décia. Lembrando que o programa da Mãe Décia foi um dos mais assistidos nas nossas Teve uma redes repercussão sociais, muito né? boa, muita gente comentando, muitas Então, perguntas também. Muita gente pedindo pra voltar aí. A gente obedece o que vocês falam pra gente nas redes sociais. Mãe Décia de Iemanjá de novo aqui no programa. Então, muito bem-vinda, Mãe Décia. Obrigada, né, pelo convite mais uma vez. Espero que a fala seja para esclarecer todos, mais uma vez, um mistério religado ao orixá, né? Que é isso que eu trago para todos vocês. Eu fico feliz pela oportunidade. Espero esclarecer. Com certeza esclarecer. Temos dúvidas. Mãe Décia, durante a semana nós recebemos várias mensagens nas nossas redes sociais, né, com alguns tabus que são associados a algumas religiões afro-brasileiras, né? Dentre eles, Exu, que nós vamos falar, né? Mas eu queria começar esse programa, Mãe Décia, com um outro tabu muito enraizado, né, que é o uso da palavra macumba. Então, isso deu uma repercussão nas redes sociais essa semana, né? Então, Mãe Décia, o que é macumba? Por que esse nome macumba? Macumba é uma religião? Macumba, o que é macumba? Macumba é uma árvore, né? E aonde os africanos se reuniam para saudar e louvar seus orixás. Então era comum eles passarem na porta da senzala e dizer: vamos para a macumba, ou seja, vamos para debaixo de uma árvore para louvar os nossos ancestrais, que é isso, que é o orixá. E também é um instrumento musical. Mas a palavra foi associada à religião exatamente por esse ato do escravo chamar uns aos outros para ir para debaixo de uma árvore chamada macumba. Então, macumba não é uma religião, né? É usada, inclusive, de forma meio pejorativa, Mãe Décia, podemos dizer? Pejorativo, sim. Muito pejorativo, porque todo mundo associa a macumba a alguma coisa muito ruim. Né? Então, se tornou muito pejorativo, até mesmo por conta dos sistemas de crença que eu sempre peço para que cada um analise aquilo que você quer para a sua vida, ou que você ache da sua vida e deixe o outro expressar aquilo que ele também quer para a vida dele. Né? Porque isso tem que ser tirado para o bem-estar humano, para o bem-estar dos outros e que isso reine uma paz, né? Porque eu tenho que olhar o outro e ver no outro a minha imagem. Aí vai dar tudo certo. Então, macumba não é nada de ruim, é simplesmente uma árvore e um instrumento musical. E não é uma religião. E não é uma religião, não é uma seita. Mãe Décia, a senhora falou sobre a questão da história da Umbanda, enfim, dessas religiões de origem, de matriz africana. A colonização do Brasil, ela foi muito católica, né? Até pela forma que foi colonizado. Tem uma história muito grande em relação ao regime sociopolítico, econômico, de colocar os Exus, que é o assunto que a gente vai falar hoje, de forma muito endemonizada, digamos assim, como se fosse realmente a própria personificação do demônio. Exu é anjo, é demônio, é tão simples assim? Tem como definir ou é um pouco mais complexo do que isso? É bem mais complexo, né? Para mim falar de Exu, eu tenho que falar de origem, como eu falei do orixá origem, que são deuses criadores Elohims. Mas vamos falar da explosão de luz que gerou tudo isso, né?
Quando essa explosão se fez, foi condensada uma energia atômica, uma esfera que se chama Exu. Inclusive, Exu é esfera, não é isso? Exu, a palavra é esfera. E essa energia, o orixá cria e essa energia expande a criação. Então, toda a criação surgiu a partir da energia atômica de Exu. Isso é Exu a nível de origem. E que responde a cada trono de cada orixá, né? Então, existe o trono de Oxalá, que é Alarixô, o Exu correspondente. Existe o trono de Ogum, que aí o ser que expande é Nogu, e sempre nessa ordem, palavra contrária do orixá. Que na realidade é o positivo e o negativo, mas não é o negativo de ruim, é o equilíbrio do universo. Então, o Exu, origem, ele é o expansor e responsável por essa expansão da criação em todo o cosmos sideral. Não é só a nosso nível e nem nível de religião. Aí você me pergunta, anjo ou demônio? Bom, nós fomos fragmentados, espíritos divinos, em almas. Não é uma alma, em almas. E essas almas descenderam aos universos para aprender alguma coisa e retornar ao trono e se tornar orixá criador. Como disse Jesus, vós sois criadores comigo. Né? Palavra dele. Está ali escrito e ninguém tira. Então, esses orixás, quando nós descemos, nos acompanhou essa expansão, esse ser que expande. Porque se eu vou me tornar criador, eu preciso desse ser. Em qualquer cosmos, se eu tiver tido uma encarnação nas Pleiades, em Órion, um ser desse me acompanhou. Bom, fomos colocados como promessa no Jardim do Éden. E nesse jardim foram circulados de anjos para que nós aprendêssemos com esses anjos. Mas os nossos corpos eram fragmentados. E alguém não gostou desses anjos. E sempre estava, como assim na terra como no céu, fofocando no trono divino, que a gente ia passar a perna no divino. Eu sempre contesto, porque nós somos divinos, né? Mas digamos que ele estivesse atribuído ao Criador, à fonte. E os anjos, não gostando, foram falar com Lúcifer, o fazedor de luz, que guardava as zonas de abismo, de ordens negativadas. Porque se tem uma escuridão e a luz surge, essa escuridão vai ser comprimida em algum canto. E quem guardava esse campo era o arcanjo Lúcifer. Que ninguém vai me contestar que ele não era arcanjo, ele é arcanjo. Porque aquilo que tu foi criado, tu não deixa de ser. Inclusive, Lúcifer é o fazedor de luz, né? Então, Lúcifer foi à fonte, contestou, guerreou, e Deus venceu essa guerra e tirou toda a vestimenta de Lúcifer e colocou ele na terra. E aqui ele está. E Lúcifer foi, na tentativa de provar a Deus, às vezes eu acho que ele está certo, de que o humano ia falhar. De que o humano um dia ia atrair esse Deus. Então ele foi lá no Éden nos tentar. E o homem caiu. A pessoa diz, a Eva caiu. Não, a raça humana que estava lá, vindo de outros orbes, caiu. Ele quis acelerar o seu processo de evolução. E, inocentemente, Lúcifer desconectou 12 códons divinos nossos. E como castigo, que eu não acredito muito nisso, mas eu tenho que falar assim, porque essa história de Exu, fomos jogados na terra. Quem estava na terra? Lúcifer. É só a mosca no mel. Né? Bom, mas como Deus, nosso Criador, não desampara ninguém, e como nós precisamos expandir a nossa energia na evolução, Exu veio na primeira raça para nos dar suporte.
Então, cada ser da primeira raça, ele teve sua experiência terrena e se tornou Exu. E cada Exu desse, de cada ser que aqui chegou, nessa encarnação, ele trouxe esse guardião divino para nos dar suporte. A primeira palavra que o homem pronunciou foi Exu, dizendo que ele era Exu. Aí eu pergunto, esse Bara não é tu, na tua primeira encarnação? Então, Exu somos nós? Então nós somos Exu. Fractais. Né? Como nós somos fractais de um orixá. E esse Exu veio como guardião de uma lei, guardião dos portais de regiões umbralinas, porque os seres que estavam encarnando, eles se negativavam rapidamente por outras ordens, que é a ordem de Satanás e a própria ordem de Lúcifer, pela própria influência dos anjos descendidos e não caídos. Ninguém cai. A gente descende para aprender. E esses seres nos ensinaram tudo. E continua nos ensinando. Aí eu vou para a pergunta. O Exu é anjo? O demônio. O demônio. Exu é o teu anjo de guarda, mensageiro de orixá, executor do teu karma. Aquele que entrega à justiça divina todos os teus atos. Ele é o agente da lei do karma. Ele é o agente kármico. Todas as tuas práticas, todas as tuas falas, é Exu que guarda. E é Exu que executa. Porque somos nós que nos colocamos na balança. E não nos abandona. Independente de qualquer religião, você tem o seu anjo da guarda. Mas independente de qualquer religião, todos têm um Exu. Todos têm um Exu, porque todos têm um mensageiro de orixá e todos somos deuses criadores e todos um dia voltaremos a ser Elohims. Mas dessa, assim, é a proposta da criação. E, assim, pelo que a senhora falou, uma história muito bonita e muito interessante, me faz pensar uma coisa. Independente de que você acredite, tenha fé e tome como algo factual ou simbólico, ou enfim, mas ele mostra muito como nós enquanto humanos, existimos, fomos criados, existimos. Então essa dualidade do Exu, de ser o nosso anjo e ao mesmo tempo também ser guardião da nossa lei, do karma, é muito nós mesmos, né? Como a senhora falou, nós temos muito de Exu, porque essa dualidade e essa busca do equilíbrio é nossa. Agora, em relação à entidade Exu e as entidades em geral, a gente ouve muito falar assim, é uma entidade da Umbanda. A entidade, ela tem religião, mãe Décia? Não. Então não existe essa coisa Principalmente se tratando de Exu, que ele é teu anjo de guarda, independe da tua religião, independe de você aceitar ou não, você o tem. Você pode até dizer, o meu anjo de guarda é Micael. Lá na tua, na minha, ele é Exu. Pode ser um tranca-ruas, pode ser um marabô, porque nesse sistema de terra, eles têm um nome que vem ligado ao trono do teu orixá Ori. E cada reencarnação que tu vem, alguém assume o papel de anjo de guarda, porque tu tem que passar por todas as experiências. A experiência da fé, a experiência do conhecimento, a experiência do amor, a experiência da lei, do equilíbrio, da vida e da evolução divina. Então, para cada um, existe um Exu regente que no nome, a nível de terra, recebeu isso. Independente da sua religião. Né? Eu prefiro dizer que eu carrego o Exu de Oxalá. Mas se eu tivesse outra religião, seria muito bom que o humano entendesse que ele só tem um nome diferente. Aí é o que eu lhe disse. É o teu espelho que tu poderia se ver e a paz reinaria, e as perseguições religiosas de dizer que meu Deus é melhor do que o teu, de que meu guia é melhor do que o teu, deixaria de existir e assim a humanidade passaria a evoluir. Você só está falando que compreendendo o mistério Exu, você se compreende melhor. Se compreende muito. Eu sempre digo que o bicho mais parecido com o humano é Exu, mas na realidade é o contrário. O homem, a gente se parece com o Exu, não é Exu que se parece com a gente. Ele simplesmente pega essa vibração nossa e expressa
Mas ele expressa conforme é o teu coração, certo? Quanto mais tu vibra na luz, mais o teu Exu retorna para ti essa luz. Mas se você vibrar na sombra, o teu Exu também vai retornar essa sombra, porque ele faz com que tu aprenda. Ele não é o executor do teu karma. Se tu se negativar, ele vai se afastar. Vai O te Exu, ele se vigiar individualiza. de longe, não é que ele vai te abandonar. Aí o que é que ele faz para tu executar teu karma? Joga um ser negativado que teve encarnação na Terra. Que a maioria das pessoas, principalmente dentro da Umbanda de Candomblé, chama de quiumba. Que são seres que sabem de tudo. Eles só não obedecem à lei. Aí, regido por um ser desse, tua vida não vai ser fácil. Eita, já fiquei com a curiosidade aqui, mãe dessa. Mas faz uma pergunta aí, Bernardo. Mas a senhora falou que os Exus, eles tiveram encarnação. Esses Exus que incorporam nos terreiros de Umbanda, de Jurema, de Omolocô, tiveram encarnação na Terra. Mas, quando a senhora fala que vieram para a Terra e tiveram encarnação na Terra, qual a origem dessas almas? A origem dessas almas são de outros ordens. Então, eles vieram de Órion, das Pleiades, de Lira. Esses seres vieram. Foram convidados a ter essa experiência porque esses seres estavam no Jardim do Éden. O Jardim do Éden seria a nossa última morada. Mas falhamos. Não foi o Exu que falhou. Falhamos. E viemos para 3D, ser regido por Lúcifer. Então, Porque ele nos tentou e nós caímos, então fica com ele. É simples. E que era para estar, né, como diz o Evangelho, na escuridão total, sentindo o cheiro de enxofre no ranger de dente, porque isso foi lá atrás, não vai acontecer mais. Né? Mas aí vieram outros deuses, como Odin, e que tomou as nossas dores e trouxeram a magia para que a gente pudesse evoluir. E aí foi permitido que esses guardiões encarnassem como primeira raça, filhos do trono de Iemanjá, a grande mãe. Então, veio toda essa consciência do sagrado feminino para que a gente pudesse evoluir. Então, veio os espíritos humanizados, junto com os espíritos que estavam no Jardim do Éden, encarnar na Terra. Sempre no intuito do homem evoluir. Eu digo que Deus ama muito o homem. Né? Porque quantos a gente falha, dia após dia, e sempre vem alguém do alto para nos socorrer. Com nosso certeza processo de evolução é um pouco lento, né? Até mesmo porque se a gente desaparecer do cosmos, vai haver um desequilíbrio, porque nós estávamos na fonte. Mas Exu é dual, mãe Décia? Exu faz o bem e faz o mal? Exu não faz o mal. É tudo questão de pensar, Bernardo. Se um executor do karma lhe ensina a fazer o mal, ele não tem o direito de executar teu karma, porque ele te induziu. Mãe Décia, quem é que faz o mal? Você. Humano, sempre humano. Quando tu tende a fazer as coisas erradas, digamos assim, eu sempre digo que o erro é relativo, mas vamos para essa consciência. É relativo, porque de repente... Pode ser errado para mim, pode ser certo para outra pessoa. Isso. Mas digamos que você caminhe, não no reto viver, no reto pensar divino, que era para nós caminharmos, né? Quantos mestres veio para nos ensinar e a gente não escuta? Aquele teu Exu, porque ele não tem um livre-arbítrio. Quando ele se posicionou para ser Exu, ele se tornou anjo. E anjo não tem livre-arbítrio, ele faz sobre uma ordem maior de orixá. Ele se afasta um pouco para que tu faça aquilo que tu quer. Porque ele é só o guardião. E é o guardião do teu livre-arbítrio. Que não é tanto livre-arbítrio, não, porque tu determinou aquilo que tu quer ser na encarnação que tu vai ter. Antes de nascer. Antes de nascer. Aí ele vai se afastar e vai entregar a outro que eu falei ainda há pouco, que vai te ensinar, nem que seja lambendo no chão. Nem que seja nas ruelas, nem que seja passando fome. Porque se teu Exu
que é teu amigo, eu sempre digo, Exu é meu amigo e seu também, né? Se Exu é meu amigo e eu cuido desse mistério, e eu respeito esse mistério, e eu não faço com que ele fique paralisado no tempo por conta da minha maldade, ele me dá tudo. Tudo que eu preciso. Como uma troca de gratidão. Uhum. Que deve doer muito, acredito eu, quando ele tem que se afastar e te entregar alguém que vai fazer tu sofrer, para que tu possa aprender. É aquilo que eu digo, ou pelo amor, ou pela dor. Mas, mãe Décia, onde é que fica aí a lei do retorno, por exemplo, a lei da ressonância? Então, assim, não seria mais uma lei física ou divina, por exemplo? O que eu faço, eu pago. O que eu faço de bom, retorna de bom. O que eu faço de ruim, retorna de ruim. Eu não considero nenhuma lei divina. É a lei da ação e da reação, e essa lei é cósmica. Se você faz uma coisa errada, a coisa retorna para ti. Isso é cósmico e é físico. É só estudar física. Qualquer força que eu imanto, ela vem contrária a mim. Uhum. Se eu imanto a luz, eu recebo a luz. Se eu imanto a sombra, eu recebo a sombra. Então, E sempre tem os seres negativados que vai te induzir a isso. Bom, é isso que eu queria tratar, mãe Décia. Mas não é porque ele induz que você vai sair do seu karma, não. Porque ele induziu, porque encontrou no seu coração a brecha. Continuo dizendo que a culpa é humana. Física. Justamente física. Se eu vibro numa negatividade, eu atraio para perto de mim seres negativados. Agora, mãe Décia, a senhora falou que o Exu, quando você se negativo, o Exu, ele se afasta, ele abandona, ele se afasta. Ele se afasta, e coloca fica o te quiumba. vigiando. Ele não coloca o quiumba. Ele deixa qualquer ser negativado que ele venha pela vibração. Aí eu digo uma coisa para você, que talvez as pessoas não gostem do que eu vou falar. Quem é que te garante que esse ser não é um fractal de alma teu que está numa região umbralina? Então a gente pode afirmar, mãe Décia, que esse que não é você mesmo negativado? Em outras palavras, a gente pode dizer que o quiumba, ele é o mal necessário para você Todo e mal para é ele necessário. também, para a evolução dele. Todo mal é necessário quando ele vem para te ensinar alguma coisa. Uhum. Para mim, ele não é necessário. Porque ele vai me frear na minha evolução. Mas para seres que estão, para humanos que ainda não aprendeu, o mal é necessário porque ele tem que aprender a ser humilde. É necessário para aquele momento, Para né? aquele momento. Para aquele momento da evolução. Para aquele momento da evolução. Mas nesse momento, a senhora concorda com a afirmação, por exemplo, que o ser humano, ele costuma colocar o que acontece de ruim na vida dele, ele terceiriza a um mal terceiro, por exemplo. O que aconteceu comigo é devido a um demônio, ao diabo, a um encosto, né? Abdicando assim da sua responsabilidade. Mas o homem sempre fez isso, ele é mestre em fazer isso. A culpa é do outro, não é minha. E na justificativa, né? Sempre eu agrido o outro e eu tenho que justificar aquela agressão. Na realidade, o homem está se distanciando da fonte cada vez mais. Pelas encarnações sucessivas, uma vez eu choquei uma classe inteira quando eu disse, quanto mais tu encarna, mais tu se afasta da fonte. Porque a possibilidade de um assassino retornar e matar de novo é 90%. Então o Exu ele não lhe aprisiona, mãe Décia, ele é um ser, digamos, evoluído. Ele é evoluído e ele é livre. E por que a gente vê Exu bebendo, fumando, e em alguns lugares na internet a gente vê eles também, assim, com sensualidade, enfim, com práticas que não lembram muito, para quem é leigo, pelo menos, evolução. Só um minutinho. E nós vamos para o comercial, vamos deixar essa pergunta para depois do comercial. O papo tá bom, a gente não tem vontade de nem parar. Então, hoje com a gente não sai daí, mãe Décia de Iemanjá, falando sobre Exu, anjo ou demônio. Não sai daí. Voltamos, você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando, se você perdeu o primeiro bloco desse programa ou programas anteriores, você pode olhar aqui nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. Não esqueça lá de dar um like, seguir nosso canal para ser avisado de quando tiver novos vídeos, tá?
Também, se você quiser ouvir o áudio desse programa em qualquer parte do mundo, e quando você quiser, tem um Reconecast, que é o podcast da Reconect, tá? Então, aqui com a gente hoje, Mãe Décia de Iemanjá, falando sobre Exu, anjo ou demônio. Antes do nosso comercial, o Roberto fez uma pergunta muito capciosa. Então, minhas crianças reconectadas, sejam bem-vindos de volta. Mãe, a pergunta é exatamente a questão da evolução do Exu. Se Exu são seres evoluídos, por que eles bebem, por que eles fumam, sensualizam, usam palavras às vezes, né, digamos de baixo calão, ou palavrões, enfim, uma linguagem que não é teoricamente adequada para seres evoluídos? Eu vou bater mais uma vez na tecla do humano. Como o Exu está muito próximo da gente, é normal ele expressar a tua vontade. Quanto à bebida, quanto ao cigarro, é um marupá, é a taboca, que é o cachimbo. Só interrompendo, então quer dizer que aqueles Exus que estão trabalhando, estão incorporados, vamos dizer, nos médiuns, né? Quando eles falam alguma palavra, alguma coisa, na verdade ele está expressando vontade do médium. O que está dentro do médium. Entendi. Então não é o Exu que tem vontade de falar palavrão. Não, alguns até falam, dependendo da necessidade. Ora, se ele está perto do humano, aprendendo com o humano todo o tempo, e o humano aprendendo com ele todo o tempo. Né? O que é baixo escalão para ti, eu só não vou dizer em redes sociais, porque é costume eu também fazer. E não preciso do Exu. Todo mundo solta um palavrãozinho, né? E não preciso do Exu para fazer isso, né? E não preciso. Né? Filho disso, filho daquilo, vá para ali, vá para lá. É coisas do humano. Isso não tem a ver com a evolução, na verdade. Né? E quanto aos elementos magísticos, que aí são elementos magísticos, como a taboca, que representa o masculino e o feminino, representa as brumas, ou seja, o véu de Maia, e que tem uma necessidade... A taboca que a senhora fala, para a pessoa que não sabe. É o cachimbo. E que os grandes xamãs fazem, né? Todo xamã faz, todo pajé faz, sempre existiu, que tem essa representação e que é um elemento magístico para abrir portais, também para a retirada de miasma, ovoides e larvas astrais. São elementos magísticos. Como a bebida também é um elemento magístico. Mas existe aqueles Exu que bebe só água. Porque aí, aonde o médium dele vibra, não permite a bebida. Para você ver que é a vibração do médium. Tu pega esse Exu aonde está a tua irradiação. Quanto mais luz, mais próximo eu estou de um trono. E esse trono realmente não necessita desses objetos. Porque o álcool é volátil. Retirada de miasma, ovoide, larva astral. E eu sempre aconselho que há médiuns que começam, né, novos, trabalhando, né, nesse mistério, que os zeladores de orixá não permitam. Né? Porque aí vem o alcoolismo, aí vem um monte de coisa que as outras religiões nos atacam por conta disso. Mas depende da onde o médium vibra. Então, se o médium ele está vibrando, ele tem um reto viver, um reto pensar, ele trabalha de acordo com o bem... O seu Exu não vai ter essa necessidade. O seu Exu, quer dizer que o Exu ele se individualiza com o médium. Se individualiza com o médium. Então, o comportamento, por exemplo, de um determinado Exu, ele vai ser totalmente diferente se for no outro médium, que ele tem um comportamento diferente. Então, quando você vê o Elegbara, né, que é a companheira do Exu, com toda a sua sensualidade dentro do terreiro, ou ela está querendo equilibrar a tua Kundalini, ou ela está expressando a vontade daquele médium que é reprimido. Eu sempre digo, Elegbara é a deusa do amor. Do trono de Asmonei, que é Iemanjá, que trabalha o sagrado feminino de toda a humanidade. E que muitas vezes é mal interpretada por conta do seu aparelho, como diz assim, do seu médium. E eu sempre costumo, gente, é bem facinho, é só ler, é só pensar, é só procurar adquirir o conhecimento, que a coisa já muda.
toda vestimenta. Você nem me perguntou por que é que eles botam capa. Por que eles botam capa? Porque eles usam tridente. O tridente para algumas crenças religiosas assusta, né, mãe Décio? O tridente ajuda porque o sistema de crença atribui o diabo. Mas se você pegar uma figura do arcanjo, Micael, Gabriel, Uriel, Rafael, todos eles têm um tridente. É uma ferramenta de arcanjo. Netuno também, né? Netuno, Nervara. Vários deuses antigos usam tridente. De arcanjo. É uma ferramenta magística. É uma varinha de condão do bruxo. Uhum. É a mesma coisa. Então nada por acaso. Se você for entender o símbolo, você começa a entender. Aí o problema é o sistema de crença mesmo. Né? Que nos prendemos a julgar. Ou a minha religião é a melhor. Quantas guerras, se fizeram, meus queridos, foram feitas por conta de sistema de crença? Muitas. Quantas guerras foram feitas? Então, essa vestimenta, todas as religiões usam. O bispo não usa. Está lá a cartola. Capa, né? Está lá a capa. Todos os mestres de todas as escolas iniciáticas vestem a capa. Essa capa serve de proteção para o campo astral do médium, que desce em regiões umbralinas, junto com o teu Exu, para resgatar alguém. Só. Elemento magístico. E aquelas oferendas encruzilhadas, mãe Décia, o que representa a encruzilhada? Porque ela é tão especial, porque ela é tão utilizada para essas oferendas, para essas ofertas ao Exu. Aí eu complemento a pergunta. O Exu, como um ser de luz, ele precisa realmente dessa troca, dessa oferenda, de ser oferendado? Quando você trabalha, você quer seu salário? Sim, claro. Eu também quero o meu. Ficar escalado aí, ó, Não, perdi o teu. Quero. Toda oferenda, ela tem um éter. E esse éter serve para alimentar seres negativados. Então, na verdade, a oferenda é uma ferramenta que eu dou para que aquele Exu faça o que eu preciso, o que eu peço, de acordo com o meu merecimento. Para que os seres negativados saiam do teu caminho. Por isso que é bom para abrir os caminhos. Alguém está atrapalhando, Exu vai lá e diz que está aqui, meu amigo. É por isso que na encruzilhada, mãe Décia, Mas simbolizando caminhos. A encruzilhada é o caminho, representa todos os caminhos. Né? E pertence a Exu das 7 encruzilhadas. E essas encruzilhadas é o caminho para todos os planos representados aqui na Terra, por todo intercruzamento de rua. E o mais bonito de Exu é que, como o humano é covarde, né? Vamos dizer numa linguagem assim, bem de Exu é traíra, ele não tem coragem de atacar o teu próximo diretamente, aí tu dorme. Quando tu dorme, o que é que tu faz? Tu só dormiu. Teu campo astral desdobrado vai atacar aquela pessoa que tu tem raiva. Aí o que é que Exu faz? Para que tu não se atrase demais, ele fica de braços abertos na encruzilhada e pedindo que tu vá atacar o teu irmão enquanto tu dorme. Porque muito, né, desses erros e dessas dores, que eu chamo mais de dor acometida, é o treino do que tu faz dormindo. E os seres negativados te acompanham, aí vem as questões dos pesadelos. E dá vontade de ter acordado, né, mãe Décia? Porque existe ainda um véu muito grande sobre a palavra magia, né? Que a magia, uma oração é uma magia, né? Uma vela acesa por uma cura de alguém é uma magia, não deixa de ser uma magia. Um terço intencionado, um rosário é uma magia. intencionado. Então, assim, a nossa vontade é uma magia muito grande, né? É uma magia muito grande. Então, muitas pessoas fazem o mal com suas intenções e culpam a Exu, e culpam a Exu. O humano não quer ser culpado de nada. Aí vem, né, a pessoa dizer, você bebe porque o diabo te induz. Da onde? Tem os seres negativados. Para mim, diabo foi criado pelo humano. Porque o meu Deus é perfeito, não ia criar um ser para atrasar a minha evolução. Essa é a minha consciência do meu Deus. Bom, existem seres negativados quando o universo se comprimiu, que surgiu, que é a Ordem do Dragão Negro, é a Ordem do Governo Oculto, que ele não vai se interessar por mim.
Eu só sou mãe Décia de Iemanjá, mas com certeza vai se interessar pelo sistema de governo de um país, de um estado e por aí vai, que é para poder nos atrasar na nossa evolução. Que são as ordens de Satanás. Satanás existe? Existe. É o governo de Satânia. E que veio para a Terra para dar suporte à luz, velho. Mas ele não vai se interessar por mim, nem por você, nem por você. Porque nós não podemos induzir uma humanidade, a não ser pelo amor e pela fala, você indo alertar o humano. Quem é que pode nos prejudicar? O governo. Governadores, né? Então, é esses que eles atacam. E com eles veio outros seres negativados, como uma parte dos Anunnakis, como uma parte de Malbec, perfume tão perfeito. Não tem é um uma nome do uva tão boa, um sujeito, vinho tão Vinho maravilhoso. né? Asmodel, Beuzebu e outros seres dessa ordem. Mas essa figura de diabo, que significa, né, Deus, Daimon, foram criados por nós. Então, na justificativa do meu não aprendizado e de tanto eu dizer que ele existe, ele passou a existir porque nós somos co-criadores. Que ele ataque a quem acredita nele. Mas assim, Aí a justificativa eu bebo por conta dele. Você pode até ter uma indução de um ser desencarnado, alcoólatra, que estava daquele lado. Mas ele só encosta em dia porque ele encontrou uma brecha. Uma Quem veio vontade antes, o muito ovo ou a grande. galinha? Não tem como saber. Não tem como Você saber. bebe por causa dele ou ele tá com você por causa da sua Não bebida? tem como saber. E está aí uma grande parte dos sistemas de crença culpando um ser criado por nós mesmos para justificar o nosso erro. Gente, enquanto a gente estiver na justificativa do erro, a gente não evolui. Eu sempre digo, reto viver, reto pensar. Vem um pensamento negativo, respira, imagina a luz. a senhora falou uma vez uma frase que eu achei muito interessante, mãe Décia, que a senhora falou que ser bom, além de ser divino, é uma questão de inteligência. Porque se eu tenho de volta o que eu emano, é uma questão de inteligência. Ser bom é ser inteligente. Achei perfeita essa frase. Todo ser divino é inteligente. Ser bom é inteligente. Bom, se toda ação tem uma reação, então a minha ação tem que ser boa. O meu caminho, eu procuro a não atingir o outro, porque aí eu já faço muita coisa. É o despertar da consciência do outro. Então eu sou inteligente, porque eu só vou receber coisa boa. É igual o Exu. Se eu cuido do meu Exu com tudo isso, eu sou muito inteligente, porque é ele que vai executar meu karma. Aí ele vai olhar no livro da vida, ela é ótima, deixa ela passar. Mãe Décia, mas algumas religiões retratam em suas redes sociais, no YouTube, na internet, enfim, durante seus cultos, os seus fiéis se batendo, né, com movimentos e se dizendo Exus, onde são exorcizados por esses sacerdotes, né? São Exus? Não. O que foi que eu disse para você do que era Exu? O que é que faz o médium fazer isso? Às vezes o próprio médium. São médios. Às vezes é seus demônios internos. O que é demônio interno? O que tu acredita que seja errado. Às vezes é tua dor, teu medo, tua culpa. Tudo isso é demônio interno. Autopunição. Autopunição. E muitas vezes é um espírito Atrasado também. atrasado, é um quiumba, mas Exu não. E por que essas igrejas Mas as pessoas Mãe atribuem a Exu Pelo preconceito histórico. pelo preconceito, porque quer afastar o humano desse conhecimento. Porque seria muito fácil que esse despertar chegasse e todo mundo cuidasse do seu anjo da guarda. Então Exu... Porque é ele que te guarda, é ele que te protege das investidas das ordens de Satanás. Que aí é outro ser, de outro comando. Porque são ordens. Olha, Exu Tranca-Ruas, Exu Marabô, Rosa Caveira, né? Seu João Caveira,
todos esses Exus. Mas dependendo do sistema de crença, os próprios nomes já assustam pelo sistema de crença. Quando tu de algumas perder teu pessoas. corpo físico, Vira o que é que caveira. tu vira? Caveira. Uhum. Né? Ninguém quer morar no cemitério, mas todo mundo um dia vai para lá. Viu? E como eles trabalham no mistério de Omulu, né? Que é evolução através da morte, a representação é caveira. É só pensar, né? Nada demais, né? Não é nada demais. Outra coisa, são excelentes curadores. É isso que eu Porque ia ele perguntar, entende mãe. de tudo que é teu organismo. Para as pessoas que estão assistindo em casa, que compreendem ou têm uma curiosidade, mas não têm uma compreensão mais profunda e de vivência realmente em terreiro. Existem vários tipos de orixás. A senhora já falou que o Exu não aprisiona a gente, que ficou muito claro. Se bem que eu acho que tem médium que aprisiona Exu, mas é outra história. Aí não é Exu. É. Mas assim, dentro de um terreiro, nessa gama de orixás que nós temos, o Exu, quando é que a gente deve dizer, valei meu Exu, me ajude aqui? Eu faço todo o tempo, toda Pra hora. qualquer coisa, qualquer momento. Todo o tempo. Me guarde, me defenda, me proteja. Tem como e saber, me mãe Décia, quem é o passe seu Exu? conhecimento. E como saber quem é o seu Exu? Tem. Ou você vai pro Ifá ou você o recebe. O Ifá, pra quem não sabe, é o jogo de búzios, né? Ou você pergunta a uma entidade que esteja ali. Né? Meu pai, minha mãe, meu amigo. Quem é meu Exu? Se for permitido ele falar, ele fala. Quando você vai procurar o santo de uma pessoa, com certeza você tem que saber qual é o Exu, porque é o Exu que está te religando àquele trono. É costume a gente dizer dentro do mistério de Umbanda e de Candomblé, ou as duas coisas traçadas, que sem Exu não se faz nada. Se eu vou fazer qualquer coisa dentro do meu templo, eu primeiro faço para Exu, porque é Exu que leva meu recado. Ninguém vai ao trono sem Exu. Então, ele é o mensageiro livre que vai em qualquer plano levar aquele teu pedido. É certo dizer que ele está mais próximo da gente? É o mais próximo. Viu? E existem os comandos de todos esses tronos em outros órgãos, como comandante estelar. Tudo de olho aqui no planeta Terra. Tudo dando suporte a esses fractais de Exu para que a gente saia dessa negatividade. Viu? E foi muito difícil no começo, porque não existia o conhecimento. Todo o mistério de Umbanda e de Candomblé era velado pela necessidade. Aí aqueles médios que perdiam a consciência, de crianças que estavam dentro de casa e recebia Exu, de crianças que estavam dentro de casa e recebia Preto Velho, que era isso que acontecia com o Zé Fernandino de Moraes. Né? Depois cai o segundo véu. E veio o conhecimento. Caiu o terceiro véu e o conhecimento aumentou cada vez mais. Porque ainda estavam num karma muito denso e ainda não tínhamos o direito de ter esse conhecimento. Agora é fácil. Mãe Décia, da onde é que a senhora aprende tudo isso? Eu tenho o Exu. Eu tenho o Elegbara. E na dúvida eu pergunto, mas a senhora tem certeza absoluta que é ele? Absoluta. Porque senão ele não falaria nada com nada. E ele não daria um conhecimento aonde viesse da alegria a um coração e trouxesse uma paz para o coração. Essa é a fala verdadeira. É aquela que enche teu coração de alegria. E aquela que traz uma suavidade para dizer, eu posso caminhar e eu posso voltar à casa do Pai. Então não há nenhum motivo para ter medo do Exu. Não há nenhum motivo para ter medo de Exu. Mãe, e aquelas pessoas que vão nos terreiros, no Brasil inteiro, né? E tem um médium, supostamente incorporado com Exu, e que diz que faz o que a pessoa quiser, faz amarração, Traz a pessoa amada. atrasa a pessoa amada em 2 dias. Isso é Exu? Não. Se tivesse uma musiquinha, eu botava. Não é Exu, meu Deus. Não é Exu. Exu não traz a pessoa amada. Não Exu traz, não traz. Olha, não faz o mal. Gente,
você não pode adentrar dentro do livre-arbítrio de uma pessoa. Se alguém foi no terreiro e pediu isso, infelizmente, existe essa consciência, existe essa verdade, que eu não vou dizer que não existe, porque aí a galera vem dizer, tu é doido, tu sabe que existe? Existe. Mas aí eu continuo dizendo, ali está um humano que permite, ali está o desejo de outro humano que paga qualquer coisa para prejudicar o outro. O que é que o Exu faz como guardião do livre-arbítrio? Pelo que a senhora falou, acho que o Exu vai assim, ó, meu amigo, ela não te quer, não. Deixa pra lá. Desapega. Ela não vai te quer, não, amigo. Aí o que é que o Exu faz nessa hora? Ali pode até estar o Exu, né? Mas quando eu digo que o médium se propõe a isso, o Exu já está um pouquinho afastado pelo teu coração e pelo que tu se propõe a fazer. Aí o que é que o Exu faz? Se afasta um pouquinho. Vamos lá. Espírito vai aonde quer, pousa aonde quer e dá o nome Que quer. que quer. Aí surge o caminho de Exu. Quando a senhora fala, só para poder organizar minha mente, a senhora fala que Exu se afasta, é muito também pela questão da ressonância eletromagnética, né? Lógico. Porque como o médium ele vai diminuir a sua frequência eletromagnética, aquele ser que tem uma frequência mais elevada, ele não consegue nem que ele queira. Ele não consegue, ele se afasta um pouco. É por isso que é normal a gente estar dentro da casa, quando a gente abre o oráculo, você diz, seu anjo de guarda está afastado de você. Quem está afastado de você... Pela sua frequência, né? É o Exu pela sua frequência. Aí, quando é na minha casa, tu me fala do despertar da consciência. Porque se teu mensageiro se afastou de ti, tu não tá santo. Ou tu não tá fazendo a coisa certa. Tem que se reconectar. Aí eu vou dizer, outro dia eu brincando disse que uma senhora foi me procurar para arrastar o amor dela, eu disse, num dia que a senhora conhecer alguém que arraste o amor em 24 horas, tu me apresenta, tá bom? Porque para isso tu tá infringindo todas as leis de livre-arbítrio. Alguém quer te abandonar, então que ele vá em paz. Que eu não sei que qualidade de amor é esse que eu quero aprisionado. Não é amor, né? Não é amor. É poder. É poder. E nem é Exu, que Exu não E nem é aprisiona, Exu. né? É. Muito Aí bem. até que às vezes um ser malfazejo vai lá, grita, que é o espírito que vai onde quer, vai lá, volta. Te dou 10 se ele ficar. Porque ali existe o livre-arbítrio de outra pessoa. E tem um guardião. E tem um Que guardião. guarda ele do livre-arbítrio. E o retorno te aprisiona também. Aí tua vida não cresce, aí tu não consegue conhecimento, tu não consegue se relacionar. Por quê? Tu prendeu, tu ficou preso. Perfeito. É a lei da ação e da reação. Perfeito. E eu espero que a coisa mude. Muito bem. Então esse foi o papo. Nossa, Como nos a gente reconectamos. Nos reconectamos. Um recadinho rápido para você. Mãe Décia de Iemanjá vai estar juntando a turma agora para 2020 de xamanismo, vivências xamânicas. Né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre xamanismo e você está vendo esse programa no YouTube e mesmo assim na TV, vai lá no nosso canal do YouTube, que é Reconect Brasil, que vai ter uma entrevista muito bacana com o Celso Fortes, que ele é um xamã também, ele falou um pouquinho sobre xamanismo pra gente, foi uma entrevista muito bacana. Então dá para dar uma pincelada no que é o xamanismo. Aqui também vão sair os contatos da Mãe Décia de Iemanjá. Então ela tá abrindo pré-reserva, então corre lá, porque eu sei que é bastante concorrido. E nos comprometemos também a colocar nas nossas redes sociais, né? Os contatos dela, que é um negócio. Muito obrigada. E bem o evento concorrido. também, quando estiver perto, a gente vai indicar tudo direitinho, pode ficar ligado. É que a gente... muito bacana, é muito bacana. Como o próprio Celso falou, a própria Umbanda é uma religião xamânica, né? Xamânica. E eu gosto muito de exercer o xamanismo. Né? Eu fui formada por Gerardo Mesquita. Um abraço pro Gerardo, pessoa Tudo boníssima. de bom, né? Aonde eu sempre levanto essa bandeira, porque a gente trabalha exatamente esse despertar de consciência, né? Trabalhando com a natureza, com esses elementos e conhecendo a si mesmo, né? Aonde é que está minha dor, aonde é que está meu medo, aonde é que está minha culpa, que ser divino eu sou. E somos seres divinos, né? Isso, Perfeito. Somos isso a seres gente tem divinos, aprendido nas nossas reconexões. né? Somos seres divinos, filhos de uma fonte divina. Descemos para aprender. Ainda estamos longe, mas eu acredito no humano.
Eu também. Vai dar acredito, certo. vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Obrigado, viu, mãe Décia? Foi Muito obrigado, maravilhoso. mãe Décia. Foi Mais Pela uma vez. oportunidade, espero ter esclarecido. Não, Né? sem dúvida. Qualquer dúvida, vai na Casa da Misericórdia, que eu adoro falar, eu adoro desmistificar e estou aqui, viu? Muito E obrigado. na oportunidade maior, quem sabe. Na terceira temporada, ela tá sempre abrindo as temporadas. Foi o primeiro programa da TV, agora Foi maravilhoso, deu certo. abriu a segunda. É nosso amuleto. é uma muleta. Aí segunda temporada, terceira temporada, vamos aqui. Já tá convidado. Outro mãe assunto, já tá convidada. Então, pra você que esteve com a gente até agora, não se esqueça de se reconectar com a gente, tá? Então, aqui estão nossas redes sociais. Muito obrigado por você estar com a gente até agora. Se você perdeu qualquer parte desse programa ou programas anteriores, Reconecte Brasil no YouTube, Reconecast no podcast. Esse programa é bastante especial para mim, não só porque a mãe dessa irmã já tá aqui, como minha filha também, Bia Henrique, veio assistir aqui hoje pela primeira vez o programa. Temos na plateia, televisão. senhoras Temos e plateia. senhores. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima Obrigado, Reconexão. Até a próxima Reconexão.